Então, muito prazer, bem-vindo a Sim. todos. Hoje é uma reunião especial porque ela marca um novo momento nessa subcomissão, né? Eu queria começar agradecendo para a companheira Solange e a companheiro Marcelo, sem os quais essa reunião de hoje não teria acontecido, né? E demais companheiros também. Então, companheira Solange, eu passo a você para fazer a apresentação do seu filho. Não, eu vou fazer só a informação. A apresentação é a Elisete que vai fazer. Bom, eu quero, antes de começar, dar uma informação bem rápida. Nós, até no período passado, nós tínhamos reunião todas as segundas-feiras, e para esse período a gente entendeu que a gente precisava fazer algumas modificações. Fizemos um questionário que foi passado através dos presidentes para saber a opinião de todos e decidimos que a gente vai fazer uma reunião mensal e que vamos convidar clubes para serem nossos parceiros, porque isso facilita a participação dos companheiros sem perder a frequência das suas reuniões. Então, a nossa primeira reunião com clubes parceiros desse novo período é essa, hoje com o tema que vem meio que fechar o que a gente já apresentou no período passado sobre o envelhecimento saudável, né? Que é a parte da educação física na prática. Nós queremos também dar uma informação sobre o que a gente tinha sido proposto no período passado, que era aqueles companheiros que tivessem uma presença nas reuniões acima de 5 reuniões, receberiam um certificado de semeador da saúde e teria um sorteio de um jantar entre os companheiros. Bom, duas situações. O jantar, a gente tentou fazer o sorteio em dois momentos, um na conferência e o outro no seminário multicomissões, mas acabou ficando muito apertado e a gente não teve como fazer o sorteio nesse momento. E o certificado, nós, por sermos uma comissão distrital, subdistrital, a imagem pública ela era toda concentrada na equipe de imagem pública do distrito. E a gente não conseguiu fazer os certificados no período passado, foi um período mais corrido, né? Foram muitas reuniões, enfim. Agora a gente está com a companheira Érica da Imagem Pública, estamos fazendo um treinamento com ela, e quem vai passar a fazer os certificados somos nós mesmos. Então, nesse primeiro momento, eu já fiz um treinamento, consegui fazer algum certificado, fazer o card, e a partir de agora, quem vai fazer somos nós. Então, a gente vai fazer todos os certificados, depois que eles estiverem prontos, aí nós vamos marcar um momento para fazer o sorteio e entregar os certificados. Então, os avisos são esses. É, Agora eu vou passar a palavra para a companheira Anisete, do Rotary Clube de Mendes, nossa parceira nessa reunião. Anisete, por favor. Na tribuna online, Arizete Fausto de Souza Brito, associada do Rotary Clube de Mendes, classificação Gestão Ambiental, no atual período, presidente do clube. Eu agradeço o convite da Subcomissão de Saúde do Distrito 4.571 e vamos apresentar o nosso palestrante da noite. Pablo Chalfun, graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em fevereiro de 2017. Pós-graduado em levantamento de peso olímpico e movimento ginástico, formação em arbitragem de futebol americano pela Federação do Rio de Janeiro de Futebol Americano, formação na metodologia treinamento funcional CrossFit nível 2, coach de CrossFit e head coach de Valente CrossFit, atleta de futebol americano, campeão brasileiro de futebol americano em 2014 pelo Vasco da Gama, ex-atleta da Seleção Brasileira de Futebol Americano, participou da Copa do Mundo de Futebol Americano em 2015 em Canton, Ohio, Estados Unidos.
atleta de CrossFit, campeão latino-americano de CrossFit em 2018, atleta games, representou o Brasil no Mundial de CrossFit em 2018 em Madison, nos Estados Unidos. E esse é o nosso palestrante. Alguns nomes, seria bom até que o nosso palestrante esclarecesse, que o pessoal aqui da velha guarda não entende muito disso não, tá bom? Uma boa noite a todos. Uma ótima palestra que nos espera. Boa noite. Boa Embora, noite. como foi citado aí para a Lisete, minha formação seja sempre tenha sido voltada para a parte de performance, né, do esporte. Hoje não, né? Na verdade, há 10 anos eu tenho uma academia. Já tive outras filiais, né? Hoje a principal é em Vila Isabel, mas eu já tive filial na Barra, na Tijuca e na Vila da Penha. E, e assim, quando a gente tem na academia, a gente recebe vários públicos, né? Públicos distintos. E eu acho que, principalmente com a evolução agora da medicina em relação a considerar a atividade física, o exercício físico, como uma parte principal aí no envelhecimento saudável, né? Numa longevidade, né? Em você manter as capacidades funcionais e tudo. Isso tem se falado muito, coisas que, se eu voltar no início da minha academia, por exemplo, eu tinha uma média de idade de mais ou menos uns 25 anos. Era uma coisa. A maioria era mais jovem, sabe? Que procurava esse tipo de atividade física. E eu percebo que hoje, eu acho que a média de idade da minha academia deve ser pelo menos uns 38, a média de idade. Então, eu acho que tem uma procura aí de diversas idades, justamente com uma preocupação maior aí pela. Uma preocupação maior em manter as capacidades funcionais, em envelhecer de uma forma saudável e Oi, funcional. acabou? Eu guardei aquela sozinha. Eu vou começar aqui a compartilhar a tela aqui da apresentação, rapidinho. Opa, rapidinho. Vocês estão vendo a tela da apresentação? Ou tá. Tá sim, Tô tá. vendo sim, Ah, tá tudo bem. bem. Então, beleza. Então, a gente vai falar sobre exercício físico e longevidade na prática. Na prática, porque eu acho que nessas apresentações que vocês tiveram durante esses últimos meses aí, sempre que se fala de longevidade, seja por uma visão de um médico, seja por uma visão de um nutricionista, ou cardiologista, ou qualquer que seja a especialidade, né, desse médico, ele tem uma visão assim muito voltada, claro que ele vai falar da importância sobre o exercício físico, ele vai falar sobre isso, mas muitas vezes essa informação, assim, ela pode ser simplificada, ela fica difícil a gente entender, porque quando fala assim, exercício físico, você abre um leque, um universo gigante de movimentos que você pode estar selecionando ou não, e aí acaba que a gente fica numa dúvida, pelo menos é isso que eu vejo na minha academia, que as pessoas às vezes entram e elas acham que precisam de uma coisa, e na verdade elas precisam de outra, até porque ninguém, por não conhecer mesmo, e eu acho que isso faz parte, né? Cabe ao professor, ao profissional da área, de cada área, explicar o que a pessoa precisa, né? Então, vamos falar aí sobre exercício físico e longevidade e um conceito chamado de health span. Então, primeiro, para a gente começar a falar sobre longevidade, a gente precisa entender aí quais são os principais obstáculos. Esse aí eu falei obstáculo, mas é obstáculo, na verdade, esse aqui são os 5 principais causas de morte no Brasil hoje, né? Dados do Ministério da Saúde. Então, eu botei obstáculo só para ser um pouquinho mais light, mas na verdade essas são as 5 principais causas de morte no Brasil, né? Em primeiro, são doenças cardiovasculares, né? Que é infarto ou um AVC, né? O segundo são as neoplasias, né? Que são os tumores. Terceiro são doenças respiratórias, né? Como pneumonia ou até uma doença pulmonar obstrutiva crônica, alguma coisa específica assim.
A gente tem complicações metabólicas, né? Problemas metabólicos causados pela diabetes, né? Causados não, mas agravados pela diabetes, né? E causas externas de acidentes de trânsito, enfim. Também a gente não vive no país mais seguro do mundo, principalmente no Rio de Janeiro e entre outros, né? Mas essas são as principais causas, e a gente vai falar um pouco mais sobre elas, porque o exercício físico, ele, digamos assim, combate e até retarda e melhora muito algumas delas, né? Primeiro vamos falar sobre esse conceito de lifespan e healthspan, que na verdade basicamente é o seguinte, né? Uma coisa é através do conhecimento da medicina, principalmente a gente está conseguindo proporcionar uma longevidade maior, uma vida mais longa, né? Então, assim, tem diversos tratamentos mais novos relacionados a câncer, relacionado a Alzheimer, como você pode descobrir isso um pouco mais cedo. Enfim, outras doenças aí que a gente já descobriu cura ou já descobriu até um tratamento muito efetivo, e isso aumenta a nossa expectativa de vida, né? Mas o conceito de health span, ele ele não diz só de você viver muito, mas você viver com qualidade. Então, aqui se diz mais sobre a qualidade dos anos que você vai viver, né? E, e aí o principal questão aí, os principais problemas que a gente vê aí é a questão, né, da pessoa que vai envelhecendo e ela vai tendo um declínio cognitivo, que pode ser por doença, mas também muitas vezes é por um desuso ou talvez até por uma resposta do próprio corpo, né? Um desgaste aí, estresse, entre outros, né? E a gente vai tendo um declínio cognitivo, né? E isso vai, claro que a pessoa ela pode continuar vivendo aí, às vezes até mais 10 anos, mas com uma qualidade de vida, digamos assim, inferior ao que poderia ser, né? E o outro problema também relacionado a isso é a sarcopenia, que é a perda da massa muscular, da força e a da capacidade funcional. Então, basicamente, é a pessoa ir envelhecendo, né? A tendência é a gente já ter uma perda percentual aí de capacidade de força, na verdade, de força e de massa muscular. E se a gente não se atenta a isso, né? Não faz um exercício, né? Na verdade, se a gente entra num total desuso, né? Que na verdade, muitas vezes, quando a gente pensa assim, em uma pessoa, talvez hoje em dia acho que menos, né? Mas pelo menos da minha visão, né? Mas quando a gente antigamente pensava numa pessoa idosa, a gente quer que a pessoa, ai não, fique em casa, ai não, não sobe escada, ai eu vou instalar um elevador aqui para subir a escada, enfim, a gente tenta tipo diminuir assim, né? Mitigar na verdade os riscos. Só que quando a gente faz isso, a gente está, na verdade, contribuindo também para essa questão de sarcopenia, porque o músculo, quando. O músculo e. Não só o músculo, né? O tecido de forma geral, assim, quando ele entra num desuso total, a tendência é você perder a capacidade funcional desse tecido. Isso vale para o músculo, então, se a pessoa para de subir escada por 5 anos, dificilmente quando ela encontrar uma escada e for necessário ela subir essa escada, ela vai conseguir subir a escada. Se ela fica acamada, por exemplo, quando a gente vê, quando uma pessoa fica acamada, não precisa nem ser idosa, uma pessoa que fica acamada aí por um tempo, quando ela vai, quando ela, tipo, finaliza o processo, né, o tratamento dela, ela precisa de um trabalho fisioterapêutico para ela voltar a recuperar o caminhar, voltar a poder andar, poder marchar, enfim. Quando a gente pensa nisso para nossa parte cognitiva também, né? Se a gente não usa o cérebro aí, né? Não usa, não pensa, não tem coisas para a gente resolver, né? Usando a nossa cognição, a gente também tende a ter um desgaste um pouco mais acelerado. Isso seja, não precisa nem ir muito longe, pode ser talvez uma palavra cruzadas, alguns desafios assim que são interessantes e que vão manter a gente funcionais por mais tempo
durante o nosso envelhecimento de uma forma até geral, assim. Hoje, se a gente for o VO2 máximo, né? Hoje é o nosso principal preditor de longevidade. O que que isso, na verdade, significa, né? É que o VO2 máximo, ele é um teste, né? Basicamente é o teste de esforço que a gente conhece aí, que muitas vezes o cardiologista vai pedir aí para, em geral, para todo mundo, tanto eu já fiz vários testes de esforço, atletas têm que fazer teste de esforço, enfim, a pessoa tem que fazer um teste de esforço que, na verdade, o teste de esforço ele quer medir, na verdade, esse VO2 máximo, entre outras coisas, claro, mas o VO2 máximo é o principal é o principal dado aí que ele vai medir, se a pessoa não já tiver alguma doença, se não tiver uma suspeita de alguma doença específica, alguma cardiopatia específica, então o principal vai ser o VO2 máximo, né? E ele é o maior preditor, porque, segundo os estudos, né? O VO2 máximo ele não mede só ele mede a tua capacidade de oxigenar, então mede a eficiência do seu pulmão, mede a eficiência do seu coração, né? Quanto de frequência ele consegue suportar, né? Porque quando você chega no máximo, você chega numa frequência bem alta. E mede também parte da tua capacidade circulatória, né? De como está a tua circulação de forma geral. Então, como ele tem esses três fatores que são levados em consideração durante o teste de VO2 máximo, né, para ter um resultado bom, ele acaba sendo o principal preditor de longevidade. E aí a gente tem estudos que mostram que pessoas com VO2 alto, né, na verdade, acima da mediana lá, pode resultar numa redução superior a 50% na mortalidade. Isso mesmo em comparação com outros fatores de risco, como o tabagismo, hipertensão e entre outros. Ou seja, então mesmo se a pessoa tiver digamos assim, é que não vai acontecer isso, né? Mas se ela tiver outros hábitos que sejam ruins para a saúde, que não sejam bons assim para a tua saúde, mesmo assim, se ele tiver um VO2 máximo acima da mediana lá, satisfatório, ele vai ter uma chance de mortalidade menor por problemas, assim, complicações de coração, entre outros, do que uma pessoa que não tem esses hábitos e tem um VO2 ruim, ou seja, sedentária. Então, esse é o nosso principal preditor aí de longevidade. Hum. Aí, quando a gente pensa num treino pensando em longevidade, basicamente a gente vai ter aí dois pilares que são ambos importantes, cada um tem a sua importância, mas ambos são muito importantes aí, pensando nessa questão pensando na longevidade. A gente vai ter o treino aeróbico, né? E aí o treino aeróbico ele desenvolve o sistema cardiovascular, expande a rede capilar muscular e estimula a biogênese mitocondrial, ou seja, ele influencia especificamente aí na eficiência do teu coração, eficiência da circulação, eficiência energética, de como você usa a energia que você tem disponível. E é a base também para sustentar a energia e prevenir metabopatias ao longo das décadas. Metabopatias a gente pode entender como doenças que a gente vai talvez contrair por o nosso corpo não estar funcionando de uma forma eficiente. Pode ser talvez uma glicose elevada por muito tempo, que pode se transformar numa diabetes, enfim, entre outros aí, pode ser o nosso rim, talvez com no nosso fígado com muita gordura e ele começar a não ter uma função hepática eficiente, enfim. Então, isso aí são algumas dos benefícios aí do treino aeróbico, né, da importância do treino aeróbico. E junto dele, né, lado a lado, eles vão caminhar também o treino de força. E aí o treino de força, ele previne sarcopenia, né, que a gente falou lá no início, que é essa perda de força e de funcionalidade, né, do nossa musculatura.
Melhora a sensibilidade à insulina, garante estabilidade articular e independência na velhice. Além disso, da estabilidade articular, ele também vai ter um componente neural aí que é muito importante no treino de força, que inclusive esse é um efeito rápido, né, do treino de força. Então, se você começar a fazer um treino de força, por exemplo, hoje, essa semana, em menos de um mês, você já está sentindo mais estabilidade, você já está sentindo que a tua contração muscular, né, o teu gesto motor, na verdade, ele está mais coordenado. Então, basicamente você tá ensinando o teu corpo a fazer as contrações da forma correta para estar executando aí um gesto motor específico. Essa resposta é bem rápida, ela é em relação ao treinamento, então isso aí é bem importante. Já são os primeiros benefícios que a gente tem se a gente está sedentário e começa uma atividade física que envolva algum trabalho resistido. E é importante também para ganhos e manutenção do músculo esquelético, que atua como órgão endócrino vital e reserva nutricional de emergência. Isso aí a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, que está mais específico. Aqui eu estou só mesmo apresentando para vocês esses dois pilares, né, esses dois tipos de treino que são importantes aí para nossa longevidade. Falando primeiro dos benefícios do exercício aeróbico, né, do treino aeróbico. Os exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida, natação e ciclismo, melhoram a saúde do coração e dos pulmões, ajudam no controle do peso, reduzem a pressão alta e o açúcar no sangue e aumentam a disposição e o bem-estar mental. Em relação à saúde do coração e do corpo, eles fortalecem o músculo cardíaco, né? E a circulação do sangue, como que é a função do coração, né? Reduz o colesterol, o LDL, aumenta o HDL, auxilia no controle e na prevenção da diabetes tipo 2, né? Porque melhora a disponibilidade de açúcar no sangue, a forma como vai ser utilizada para energia. Diminui os riscos de doenças crônicas. E agora, em questão, assim, também em relação a bem-estar e resistência, ele aumenta o fôlego, reduz o cansaço no dia a dia. Aqui já são não tão diretos, mas também são benefícios do treino aeróbico. Fortalece a defesa do corpo contra vírus e gripe, melhora o humor e diminui o estresse e ansiedade, e ajuda a dormir melhor e mais profundamente. Não são diretos, assim, fisiológicos. Acaba sendo fisiológico também, mas são mais alguns benefícios aí que a gente vai ter em relação ao exercício aeróbico. Falando agora um pouquinho do exercício aeróbico, é, a gente tem uma recomendação aí que, que é de acumular de 120 a 300 minutos semanais. Esse zona 2 a gente pode ignorar, porque não precisa ser necessariamente em zona 2. Na verdade, qualquer pessoa que está fazendo uma atividade física, que está saindo do sedentarismo e vai começar a fazer uma atividade física, não necessariamente começar, até uma pessoa com um certo nível de treino básico, assim, sem ser muito treinada, praticamente qualquer atividade mais tranquila que você fizer já vai ser um trabalho de zona 2. Então, por isso eu boto esse zona 2 aí só para especificar, mas ele agora para a gente aqui não é tão relevante. Se a gente estivesse falando talvez de uma pessoa de alto nível de condicionamento, aí ele teria que subir um pouquinho a frequência dele para chegar numa zona 2, né? A gente tem até um exemplo tem um atleta de cross country que ele é o principal. Hoje ele é o principal nome da Olimpíada de Inverno, que ano passado ele ganhou todas as provas de cross country, desde uma sprint a uma prova que eles consideram uma maratona, que na verdade é 30 quilômetros, não é uma maratona mesmo, porque maratona são 42, mas uma prova de 30 quilômetros, que do cross country é considerado uma maratona, por conta da duração dela, que é equivalente à da maratona, embora sejam 30 quilômetros. E aí, tipo, esse atleta, por exemplo, ele não faz trabalho em zona 2, porque para ele fazer um trabalho em zona 2, ele precisa estressar muito a musculatura dele para ele chegar numa zona 2. Então ele tem que fazer muito esforço para chegar na zona 2. Ele tem uma frequência cardíaca tão otimizada, né?
que, tipo, para ele fazer um trabalho com uma intensidade moderada baixa é sempre zona um. Aqui talvez eu esteja falando coisa difícil aí, mas basicamente é isso. É a pessoa muito, muito, muito treinada, ela vai precisar controlar a frequência dela para manter mais baixo, trabalhar em zona 2. Só que na verdade, para uma pessoa em destreino ou pouco treinada, qualquer atividade que você fizer de baixa intensidade já vai ser considerada zona 2, provavelmente. Ah, deixa eu ver o que eu botei aqui. Ah, tá. Agora falando um pouquinho, na verdade, do treino aeróbico, né? A gente disse aqui que a gente precisa acumular de 120 a 300 minutos semanais. E aí, esses 120 e 300 minutos semanais, se a gente dividir aí legal, vamos dividir aí em 6 vezes, 6 dias na semana, né? Seriam caminhadas de 20 minutos por dia. Então, quando a gente pensa nessa métrica aí, e a gente divide ela pela semana, ela fica muito mais acessível e mais confortável de fazer. Eu gosto de falar. Eu tinha um programa online, na verdade, antigamente, que eram três pulmões, em que eu já tive 800 pessoas fazendo esse programa. E nesse programa, ele era um programa voltado para o treino aeróbico, né? Ele tinha pessoas avançadas e pessoas iniciantes no treinamento aeróbico. Não tinha ninguém iniciante 100%, tipo, destreinado, mas tinha muitas pessoas iniciantes no treinamento aeróbico. E eu combinava com essas pessoas pequenas métricas, pequenas metas, na verdade, para facilitar com que a pessoa acumulasse minutos de trabalho aeróbico durante a semana. Eu sei que muitas vezes, se a gente pensar assim, eu vou ter que ir para academia e vou fazer 2 vezes na semana, 1 hora. É muito improvável que uma pessoa começando agora, ou até com um nível de condicionamento moderado até, vamos chamar de moderado, ela consiga acumular em 2 dias 1 hora de trabalho em zona 2. Eu vou te falar, não é fácil, é difícil, precisa de condicionamento para fazer isso, e também vai ser chato, vai ser bem chato, bem monótono. Eu acredito que essa pessoa, ela vai desistir em, sei lá, acho que ela não aguenta nem um mês. Se ela não tiver extremamente motivada ou se ela realmente gostar de correr ou qualquer outro exercício aeróbico que ela opte, tipo natação, enfim. Se a pessoa for fazer um exercício que ela não se identifica, que não cabe na rotina dela, que ela vai ter que mudar o dia dela para estar fazendo esse exercício, a verdade é que a pessoa não vai conseguir seguir. E quando a gente fala de treino aeróbico, esses benefícios do treino aeróbico, praticamente todos eles são benefícios como exposição crônica ao treino aeróbico. Ou seja, então ele não é um. Você não adianta você fazer uma semana de corrida ou uma semana de caminhada, 2 semanas de caminhada, que você não vai ver um benefício muito grande, um benefício agudo. Os benefícios do treino aeróbico, eles são mais crônicos, tá? Então, diferente lá do treino de força que eu falei que em pouco tempo você vai sentir um benefício pequeno de trabalho de força, de estabilidade, principalmente das articulações, né, do gesto motor em si. No treinamento aeróbico, os benefícios eles são crônicos. Então, o que eu gosto de recomendar para as pessoas é você pegar pequenas metas ou dividir isso bem durante essa semana, de forma que fique tranquilo. Tipo, eu tenho alguns exemplos que eu vou passar aqui. Por exemplo, né? Tem um. Hoje, quando a gente. Se você usar algum wearable, né? Algum relógio que tenha contador de caloria, qualquer um, na verdade, né? Relógio desses, ele vai trazer uma meta aí de 10 mil passos, né? Essa meta de 10 mil passos, foi um projeto de uma campanha de marketing no Japão, que vendia o primeiro relógio que teve com contador de passos, e, e aí ele criou essa meta aí de 10 mil passos, mas na verdade a gente sabe que a partir de 5 mil passos a gente já tem um benefício muito bom, porque 10 mil passos dá mais ou menos 7 quilômetros, né? Então, caminhar 7 quilômetros por dia, digamos assim, não é simples, né? Tem que estar com algum nível de condicionamento e você tem que demandar aí pelo menos 1 hora, 1 hora e 15 de caminhada. Claro que isso é durante o dia inteiro, você não vai pegar e vai caminhar 1 hora e 15 direto.
Isso é, isso aí precisa ser dividido, né? Mas a gente sabe mas tem estudos já mostrando que a partir de 5.000 passos, né, que é mais ou menos 3 quilômetros de caminhada diário, você já colhe os benefícios ali que a gente falou em relação ao treino aeróbico. E aí, se você botar isso numa semana, aí vai dar ótimo. Porque, tipo, 5.000 passos deve dar perto de 25, 30 minutos aí de caminhada no seu dia. Então, se você botar 20 minutos aí por 20, 25 minutos por dia, né? Você vai até passar ali da nossa meta ali de 120 tranquilamente. Você vai chegar quase a 140, 150 minutos de exposição aí semanal. É exatamente o que eu tô falando, né? Pequenas metas ou pequenas mudanças na tua rotina que você pode estar inserindo, acaba sendo assim para uma pessoa que o objetivo é simplesmente fazer uma atividade aeróbica voltada para pensando na longevidade, né? Pensando em ter uma vida um pouco mais saudável, ela não está buscando, eu quero correr mais rápido a maratona. Eu quero correr mais rápido 10 quilômetros. Eu vou fazer uma travessia nadando. Aí são outros casos. Óbvio que a pessoa que quer fazer uma travessia nadando, ou quer correr uma maratona ou 10 quilômetros, ela precisa treinar esse esporte de forma específica, né? Mas agora, falando só de numa pessoa que vai mudar, vai fazer uma mudança aí para ter uma longevidade, para ter uma qualidade melhor de vida, né? Essas pequenas alterações assim que eu citei aqui em relação à rotina, elas já podem estar fazendo uma grande mudança, já está impactando de forma muito efetiva, aumentando o seu VO2, aumentando a sua capacidade respiratória, melhorando a tua circulação, melhorando a tua frequência, seus batimentos em repouso. Então você já vai estar colhendo todos os benefícios necessários para a sua longevidade, fazendo pequenas trocas durante o seu dia que podem estar impactando aí de forma muito benéfica no seu treinamento de forma geral, no seu corpo de forma geral. Eu falei desse contador de passos, né? Esse aí é bem legal. Quem tem algum wearable, algum relógio smartwatch, na verdade, qualquer smartwatch, a maioria hoje já tem contador de caloria, contador de passos, e aí você pode botar uma meta lá de 5.000, 7.000. Cara, eu tenho no meu 10.000. Eu não bato todos os dias 10.000. Quando eu dava aula direto, eu batia até mais. Eu batia quase 15.000 passos no dia. Isso significa que eu andava mais de 10 quilômetros no dia. Mas hoje que eu não estou dando aula sempre, sempre em pé, sempre tudo, e aí tem dia que eu não bato, tem dia que eu fico em 8, em 7. E aí muitas vezes eu falo, pô, eu pego, vou no shopping, que é do lado da minha casa, literalmente do lado da minha casa, com ar-condicionado bom, né? Em vez de ficar em casa gastando ar-condicionado de casa. E eu bato lá o restante dos 1.000 passos que eu tenho que dar dando uma voltinha no shopping. Dou uma voltinha, olho nas lojas. Às vezes eu vou nas lojas americanas, compro um chocolatinho nas lojas americanas e tá tudo certo, gente. Como eu disse, os benefícios, eles são crônicos. Então, a gente tem que, quanto mais a gente conseguir encaixar esses pequenos estímulos na nossa vida, de uma forma simples, assim, que seja quase imperceptível, né? Mais fácil é de manter esse estímulo crônico. Porque todo mundo conhece alguém que começou uma atividade física e que com 1 mês e meio largou a atividade física. Se ele começou essa atividade física por um benefício aí cardiovascular, né, que são os objetivos principais do treino aeróbico, ela desperdiçou 1 mês da vida dela. Essa que é a verdade. Investiu esse 1 mês e não vai adiantar nada. Porque o benefício, como eu disse, os benefícios do treino aeróbico, quase todos são crônicos. Então você tem que continuar ali por um tempo, quanto mais melhor, mais longo, você vai ver que daqui a pouco 5.000 passos vai ficar pouco, você vai conseguir fazer 7. E isso vai impactando na sua vida de forma geral, porque você vai conseguindo caminhar mais tranquilo, você vai conseguindo subir escada tranquilo e por aí vai. Eu botei mais alguns exemplos, como se deslocar de bicicleta ou a pé em distâncias acessíveis. Eu boto aqui acessíveis porque também não estou falando para você ir andando da Tijuca até Copacabana. Dá para ir, mas não tem para quê, né, gente? Mas, por exemplo, se eu vou da minha casa até o clube, eu vou me deslocar a pé ou de bicicleta, ao invés de pegar o carro para andar
sei lá, 800, 1 quilômetro de distância. Porque se eu fizer essa troca, essa pequena troca, ai, mas é 800 metros, não é tão perto. Não é, mas essa pequena troca vai trazer 1.000 passos aí, né? Ou vai trazer já alguns minutos de, de atividade física, né? Que a gente falou lá que a gente precisava acumular, né? 120 a 300 minutos semanais. Então, já vai acumular aí esses minutinhos de uma forma bem simples, fazendo algumas trocas aí e não cedendo sempre para a preguiça, porque faz parte. Outra troca aí muito fácil de fazer no dia a dia é trocar às vezes o elevador pela escada rolante, pela escada, não, trocar o elevador ou a escada rolante pela escada rolante não ia adiantar muito, que você ia continuar parado, né? Mas trocar pela escada, então claro que eu não tô falando para você subir de escada até o 10º andar, gente, não é isso, pelo amor de Deus. Mas é você tá lá no metrô, pegou o metrô, tem aqueles vãozinhos de escada, tu vai optar por ir pela escada para aumentar um pouquinho ali a frequência e já começar e contribuir aí junto com a sua caminhada de casa até o trabalho, né? Para a quantidade de esforço que você precisa dentro dos seus minutos de 120 a 300. Um outro aqui mais comum não, mas já mais jovem, mais jovial esse aqui, mas que está sendo muito difundido hoje por conta do pós-pandemia, que tem sido essa esteira com uma mesa ajustável. Então eu conheço hoje muita gente que comprou uma esteira dobrável, que não é cara, é bem baratinha. Tem esteira dobrável por menos de R$ 800. E a pessoa comprou uma mesa lá agora que ela ajusta, você aperta o botãozinho, ela sobe, e a pessoa vai passar ali 20 minutinhos do dia dela trabalhando em pé, caminhando, para ela bater aí a quantidade de esforço necessária para ela se manter, para ela ficar fisicamente ativa, não ser tão sedentária, passar o dia inteiro sentado. Caiu todo mundo ou foi só ele? Caiu Não, todo mundo. eu acho que eu caí aqui, gente. Já voltei. Eu estava falando sobre taxa metabólica basal, falei que mais para frente eu tenho um slide sobre isso, né? Mas é porque a taxa metabólica basal é quase 80% do nosso gasto calórico diário. Então, é, você aumentar um pouquinho a sua taxa metabólica basal é interessante para o emagrecimento. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. Calma aí. Aqui. Bom, agora falando sobre os benefícios do treino de força, a gente falou sobre o treino aeróbico, né? O treino de força ele vai estimular o crescimento e força dos músculos e tendões, né? Aqui, crescimento, mas também pode ser pensar numa manutenção, também é uma coisa interessante, porque geralmente para ter um crescimento, né, você precisa ter mais estímulos, precisa ter uma frequência maior. E essa frequência nem sempre vai encaixar na rotina de todo mundo, né? Mas você fazer uma boa manutenção dos músculos já é o principal aí, pensando na longevidade. Para a saúde dos ossos, né? Fortalece a estrutura óssea e reduz o risco de osteoporose. Então, exercícios de força e principalmente de impacto, embora muitas vezes a gente é indicado a fugir do impacto o máximo possível. Não pode impacto, não pode impacto, não pode impacto por causa do joelho, por causa disso, por causa daquilo, né? Mas o principal fator aí para ter
para recuperar essa osteogênese, né? Ter um osso um pouco mais denso, né? Aumentar um pouco a densidade óssea, é você fazer um treino de força e mais ainda o treino de impacto. Então, não necessariamente vai ser um impacto muito grande. Claro que isso tem que estar dentro de uma programação, né? E o professor, o treinador, ele tem que saber controlar isso, mas é isso. Acelerar o metabolismo, né? Ajuda a queimar as calorias e facilita o emagrecimento. Aí já entra naquela questão que eu falei da taxa metabólica basal. Ajuda no controle glicêmico, melhora a sensibilidade à insulina e diminui o risco de diabetes. Proteção articular, reduz dores nas costas e melhora a postura corporal. Saúde mental, diminui o estresse e melhora o humor com liberação de endorfina. Então, aí são alguns dos benefícios mais relevantes aí em relação ao treino de força. Alguns desses benefícios, eles são de são rápidos, né? Você vai ter num primeiro mês de treinamento, você já vai sentir, mas outros também são benefícios de longa duração aí, que você precisa estar com uma exposição contínua a um treino de força para estar chegando no resultado esperado. Bom, aqui a gente vai falar que o músculo é um seguro para emergências. Infelizmente, a gente tem que falar sobre isso, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, é igual ter um seguro para o carro, né? A gente tem um seguro no carro para não usar, ninguém quer bater com o carro, ninguém quer ter nenhum problema com o carro, né? Mas, às vezes, isso está fora do nosso controle. E aí, igual com o carro, é melhor você ter na hora de um acidente, de um PT no carro, ou algum problema mais sério com o carro, é melhor você ter esse seguro do que você não ter. E aí eu vou falar o porquê. Ter uma boa quantidade de massa magra, de massa muscular, na verdade, aumenta em até 3 vezes as chances de sobrevivência e recuperação em casos de infecções graves e internações em UTI. Então, quando você está lá na UTI internado, né, passando por alguma infecção ou algum problema mais sério, e com certeza a tua nutrição nesse momento, ela é uma nutrição que é longe de ser adequada, até porque não tem como, né? Você ter você ter uma reserva lá, ter uma reserva de músculo ali, é o que te salva, porque o teu corpo ele vai quebrar esses aminoácidos, né? Essa musculatura ele vai quebrar em aminoácidos, são aminoácidos essenciais, que vão segurar as suas funções vitais. Tanto função de órgão quanto até de energia mesmo, tá? Energia para você conseguir combater a infecção, para manter as funções dos órgãos, enfim. O papel das doenças graves. Reserva metabólica, o tecido muscular funciona como um grande reservatório de aminoácidos, como eu comentei aqui. O combate a infecções. Em situações de estresse extremo ou infecção grave, o corpo entra em estado de hipercatabolismo, que é o teu corpo mesmo quebrar o teu músculo, usar a energia do teu músculo, né, consumir o teu músculo, para poder estar combatendo essa infecção. Produção de defesa, o organismo quebra as proteínas dos músculos para produzir células de defesa, cicatrizar feridas e manter os órgãos vitais funcionando. Então é isso, basicamente, dependendo do tempo que você pode vir a ficar internado numa UTI ou a quantidade, ou o quão grave é a infecção, o que vai te salvar é esse seguro que você construiu durante os anos anteriores. Se você tem massa magra, massa muscular, né, suficiente, você pode tem 3 vezes mais chances de sair, enquanto que uma pessoa que não tem, que está muito magrinha, já tá deteriorada, já tá com dificuldade ali, né? Pouca massa muscular, já tá com dificuldade de fazer suas funções, já tá dificuldade de ter a tua funcionalidade de forma geral, assim, e completa, né? Ela, se for internada, estiver na UTI, dificilmente ela consegue sair de uma situação grave dessa. Aqui tem alguns valores relacionados à massa muscular de homens e de mulheres. E aí já é calculado aqui uma perda a cada 5 anos, né, de 3%, né?
Então, com 60, a gente vai diminuir 3% do que é o esperado, 65 mais 3%. A cada 5 anos, essa perda aí é de 3% mais ou menos, né? É a perda esperada aí de massa muscular com a idade. E aí, a forma da gente retardar essa perda, diminuir isso, sair dos 3%, talvez para um 2, para um 1, né? Porque essa perda é natural, ela vai acontecer mesmo, mas a gente tem que tentar retardar ela para conseguir fazer uma boa manutenção da massa muscular. Então, é o treino de força que vai auxiliar a gente nessa questão. A gente vai calculando aí a partir de 5 anos já a perda estimada é de 3%. E o exercício físico pode retardar ou diminuir um pouco esse percentual. É, aqui falar um pouco de relação a sobrepeso. Sobrepeso e obesidade, né? Porque a obesidade, ela é uma. A gente vamos chamar de doença, né? Mas é uma situação, é uma inflamação crônica que você vai ter. Então, muitas vezes a pessoa está com sobrepeso ou está com uma obesidade, mas os exames dela não necessariamente estão normais, mas a alteração é muito pequena. Mas essa inflamação sistêmica, né, que a pessoa está enfrentando durante a obesidade, ela tem respostas crônicas. Então a tendência é ela ir sempre piorando, né? Mesmo que ela mantenha o mesmo peso, né? Não necessariamente ela engorde mais, né? Não agrave o quadro de obesidade dela, mas a resposta sistêmica é crônica. A tendência é você cada vez estar mais inflamado, cada vez o corpo ter uma resposta pior, né, em relação à insulina, ter uma resposta metabólica pior, começar a meio que não tá em total controle, né, começar a piorar. E, e o treinamento, né, e isso, e, na verdade, esse é um dos fatores principais aí para a gente perder um pouco a longevidade, num sentido de que eu comentei lá de health span, né? Aí vamos lá, relação com doenças metabólicas, obesidade em relação com doenças metabólicas. Né? Síndrome metabólica é um conjunto de fatores de risco que inclui gordura abdominal excessiva, pressão alta, colesterol ruim e glicemia alterada. E aí alguns dos fatores são relação, resistência à insulina, então o excesso de gordura libera substâncias inflamatórias que impedem a insulina de agir direito, o que eleva o açúcar no sangue. E aí também com isso a gente tende a ter uma pressão ainda mais alta, né? E essa resistência à insulina pode evoluir e vir até a agravar ou se transformar num quadro de diabetes tipo 2, né? O pâncreas se esgota de tanto produzir insulina para vencer a resistência dos tecidos, resultando no diabetes, né? Como eu comentei. Esteatose hepática, o acúmulo de gordura no fígado pode evoluir para uma inflamação grave e até cirrose. Então é como eu comentei, essa questão de ser uma inflamação sistêmica crônica, mesmo que já está, por exemplo, encarando um quadro de sobrepeso, é, tudo isso aqui já está acontecendo, só não está talvez num limite. Tudo isso já está acontecendo. O teu a questão hepática já está sendo alterada, o pâncreas já tá alterado também, já está com dificuldade, já está tendo que produzir mais insulina para ter a mesma resposta, mesmo assim você já tem um quadro de diabetes. Enfim, e aí a questão é que às vezes a pessoa está com sobrepeso e ela não se preocupa tanto em estar buscando emagrecimento ou estar buscando um cuidado aí pensando numa vida mais saudável. E aí ela evolui, posteriormente a tendência é evoluir para um quadro de obesidade se ela não fizer uma mudança na rotina dela, né? Porque, como eu disse, a tendência é, com o tempo, cada vez ir agravando, cada vez ir piorando. E aí a pessoa vai se ver depois de uns anos num quadro aí de obesidade. E aí, às vezes, a pessoa tá num. Se você pegar as taxas dela, ela tá com obesidade, mas as taxas não estão tão alteradas. Mas é um caminho de que é questão de tempo. Vai estar tudo alterado já já, se ela não fizer uma mudança aí na vida dela. E aí o melhor, né, é que ela comece essas mudanças antes de estar tudo alterado. Porque depois de estar tudo alterado, é muito, muito mais difícil.
né? E também tem a questão da doenças cardiovasculares, inflamação crônica e pressão alta aumentam muito o risco de ter um AVC ou um infarto. Aí a gente já está o infarto AVC pode acontecer de diversas formas, não precisa estar num quadro grave de obesidade, mas a tendência é com o tempo isso ir piorando e se tornando mais provável, né? Aí hoje a gente tem uma das formas de combate a essa obesidade que está bem em alta, né? Que é a questão das canetinhas, né? Que é o Monjaro, entre outros aí. Eu não sou médico para estar falando exatamente, para estar falando muito sobre isso, ou recomendando alguma coisa do tipo, nada disso. Mas eu só vou falar porque, como está muito em alta, eu vou falar algumas coisas que são importantes, caso a pessoa esteja usando ou alguma coisa assim do tipo, porque também é uma forma de tratamento, também é remédio. Então é uma forma de tratamento e eu digo que na verdade, é bem eficiente. Eu tenho amigos que estavam num quadro de sobrepeso beirando ali, né, caminhando para uma obesidade e que começaram a usar algum tipo de canetinha, né, o Monjaro, o Ozempic, não lembro qual era, acredito que seja Monjaro. É, e, e assim, a pessoa começa a emagrecer e ela tem que ter cuidado aí, principalmente com a questão aí da, da manutenção da massa magra, né? Então isso aí é muito importante, a manutenção da massa muscular. Aí aqui tem um quadrinho da gente falando sobre a nossa taxa metabólica basal, que eu falei lá no início. Cerca de 60 a 65% da energia gasta. Não, a taxa metabólica basal, ela compõe cerca de 60 a 65% da nossa caloria gasta em geral, né? E ela é a quantidade de energia que a gente precisa para manter as nossas funções para manter o nosso corpo vivo, né? Então, assim, respiração, batimento, temperatura corporal, para você sustentar o teu músculo, né? A quantidade de músculo que você tem, uma pessoa com mais massa muscular, ela tem uma taxa metabólica basal mais alta, né? Aí, os outros 15, 30% são relacionados ao exercício. Então, assim, muitas vezes a gente pensa que o emagrecimento, o principal é o exercício e não é. O exercício é 15 a 30%. Cara, 30% a pessoa tem que fazer muito exercício e ela tem que ter uma taxa metabólica, uma quantidade de massa muscular bem baixa, para isso representar 30%. Porque no geral vai ficar 20% aí do quanto de energia, de quanto de caloria você gasta no seu dia. Então, assim, a atividade física ela é importante, claro. Principalmente os benefícios que a gente já comentou em relação ao trabalho aeróbico e o trabalho de força. Mas a pessoa pensar que ela precisa ficar 10 horas na academia para isso, não é isso. A atividade física é importante, mas o resto da tua rotina, e a tua rotina também, né, é importante, mas você se alimentar bem, né, você ter um controle ali da tua ingestão de caloria, é o principal fator aí para o emagrecimento. E aí também tem aqui cerca de 10% da energia que a gente gasta no dia, é justamente para a gente digerir e metabolizar a nossa comida. Então, basicamente, isso aí é como a gente gasta a nossa caloria. Então, aqui é só para quebrar uma ideia que a gente tem de, tipo assim, que só o principal para emagrecer, na verdade, é só o treino, e não é. Eu tenho que fazer o treino tal para emagrecer. Cara, a diferença de fazer o treino tal para um treino que é um pouquinho menos agitado, assim, vamos dizer, que vai ter um gasto calórico um pouco menor. Mas que você, por exemplo, que é uma atividade física que você gosta, é muito melhor você optar pela atividade física que você gosta, porque só o fator de você gostar daquela atividade física já vai contribuir para você se manter fiel lá. A tua turminha, enfim, a hidroginástica, não importa qual seja. A atividade física que você gosta, pode ser dança, pode ser qualquer uma. É uma que te deixa feliz, que te deixa bem, que te faz bem, que te dá vontade de sair do sofá para ir. E porque a diferença entre você fazer uma que você não gosta, que você não suporta e que tem um pouco mais de gasto calórico, e uma
você gosta e que também tem um gasto calórico legal, a outra, a que você gosta, vai ganhar porque vai te fazer estar frequente a essa atividade. E aí os resultados crônicos, né, dos benefícios crônicos do exercício são muito mais relevantes do que você optar por uma atividade muito agitada, mas que não faz muito sentido para você, sabe? Aqui algumas recomendações em relação ao treino de força, para a gente ter um benefício aí eficiente em longevidade, é 90 a 120 minutos semanais. Então, de, são 90 a 120 minutos de treino resistido, treino de força. Daqui a pouco eu vou especificar um pouquinho mais o que a gente vai considerar treino de força, o que pra gente é treino de força, tá? Só pra gente ilustrar isso de uma forma melhor. Mas se a gente pensar aí 90 a 120 minutos semanais, basicamente você pode estar fazendo 2 vezes na semana. 2 vezes na semana, 45 minutos, tá show de bola, já tá cumprindo. Quando você estiver gostando um pouquinho mais ou precisando um pouquinho mais, 1 hora, 2 vezes na semana. Então isso quebra um pouquinho o mito, né? De que muitas vezes você precisa ficar 2 horas na academia. Eu lembro quando eu comecei a estagiar na academia, isso era muito comum. O professor montava uma série gigante de 2 horas a pessoa ficava na academia. E aí eu via muitas vezes, às vezes, uma pessoa idosa já, ficando quase 2 horas na academia, e isso não faz sentido nenhum. O benefício vai ser muito pequeno em relação à pessoa conseguir manter lá os 45 ou a 1 hora de treino 2 vezes na semana, mas que ela consiga vir. Ela vem as 2 vezes na semana de forma boa. E com essa frequência, o praticante deve priorizar exercícios multiarticulares e funcionais, potencializando a resposta neural e endócrina do exercício. E aí, quando a gente fala exercícios funcionais, são exercícios em que tem uma boa transferência para o nosso dia a dia, para os gestos motores do nosso dia a dia, que é, por exemplo, um agachamento, que é você levantar da cadeira, é você levantar alguma coisa, né? Pegar alguma coisa do chão. São coisas que a gente faz no nosso dia a dia que a gente precisa preparar o nosso corpo para estar eficiente a essas demandas do dia a dia de forma mais geral, né? E multiarticular, principalmente porque a gente vai ter uma resposta endócrina melhor, visto que a gente vai ficar pouco tempo na academia, a gente não vai fazer. Então a gente não precisa isolar nada. Ou seja, eu vou fazer um monte de cadeira isolando o meu extensor, flexor. Não precisa. A pessoa pode fazer o mais funcional possível. Agachar, que é multiarticular, empurrar. Pensa bem nos padrões assim, motores gerais. Agachar, empurrar, levantar, puxar alguma coisa. Bem simples. É o que vai dar mais resultado e vai ser um tempo melhor gasto, melhor investido. Aqui eu trouxe 2 videozinhos em que no lado esquerdo a gente vai ter uma senhora fazendo um exercício multiarticular, que é o box squat. Drive those feet, drive. 2. Let's see a little more speed on the way up. There we go. 2 more. Esse é um treino de força. Ela está fazendo treino de força. Muitas vezes a gente pensa que o treino de força ele só pode ser considerado alguma coisa com uma carga muito alta, e não é. O treino a intensidade do treino, ela tem que ser ela tem que ser organizada, né? Ela tem que ser adequada para a pessoa que está fazendo, para o praticante. Então, para aquela senhora ali, ela está fazendo um box squat, que é um agachamento parcial ali, né? Senta no banco e levanta. É o padrão motor, assim, acho que mais comum no nosso dia a dia. Todo mundo levanta e senta numa cadeira, num sofá, na cadeira do trabalho. Agora a gente está levantando, tá sentado para ouvir aqui a palestra. Daqui a pouco eu vou fazer vocês dar uma levantar, sentar, levantar, sentar. É o padrão mais simples que a gente tem. E a gente vai ver aqui no outro vídeo. Já até veio com uma música mais acelerada.
Ui, desculpa. Tá bom, deu pra ver, né? É um running back da. Esse aí é um running back da NFL agachando, fazendo o mesmo exercício que a senhorinha estava fazendo, mas concordamos que as intensidades são diferentes, até porque são objetivos diferentes. Do lado a gente tinha um running back da NFL fazendo o agachamento ali com 200 quilos, 210, eu acho, e a senhora fazendo dentro da intensidade necessária ali para o exercício dela. Então, como eu disse, os padrões motores são basicamente os mesmos, o mesmo exercício, que é um box squat, né? Com padrão de agachamento, mas as intensidades diferentes, os objetivos diferentes, logicamente. Com certeza aquela senhora está buscando recuperar ou melhorar as, a questão funcional, né? Enquanto que o outro atleta ali, ele está buscando mais potência, mais velocidade na hora de fazer na hora que estiver jogando, na hora que for fazer um salto, ou na hora que for começar uma corrida, um sprint, porque os ângulos são basicamente os mesmos também de corrida. Ah, eu tinha mais um vídeo. Ah, tá, beleza. Aqui a gente tem um gráficozinho de redução de risco por tipo de exercício. Esse risco é risco de óbito mesmo, né? De ter algum problema relacionado a isso. E aí aqui está o sedentarismo, que é a referência, né? Pessoa que está sedentária. Se a pessoa faz só um treino de força, ela tem 18% menos risco, de 18% de redução de risco, né? Enquanto que a pessoa que vai fazer um exercício aeróbico, ela tem 25%, principalmente aí, porque o exercício aeróbico vai impactar bastante no, na questão cardiorrespiratória, né? Cardiovascular e cardiorrespiratória da pessoa. E a gente sabe que infarto e AVC são os principais fatores de óbito, né? A gente viu isso lá no início. Enquanto que quando a pessoa faz um exercício combinado, ela reduz 40%. Porque, como eu disse, ela vai, além de ter o objetivo, as respostas cardiorrespiratórias, ela também vai ter as respostas funcionais aí em relação à musculatura esquelética, né? Que é a massa muscular. Então, se ela for exposta, por exemplo, como a gente já comentou, uma situação em que ela está numa UTI, em que ela está acamada, que ela está lutando contra alguma infecção mais grave, ela vai ter lá a musculatura para proteger ela, para servir de substrato para combater isso. Vai ter as suas funções físicas e cognitivas melhor trabalhadas e com isso vai estar reduzindo aí vai estar reduzindo o risco de óbito nessa questão. Aqui eu trouxe mais dois videozinhos. Aqui nesse vídeo já tá, um trabalho muito legal que um colega meu, o Vitor, já trabalhou com a gente, já foi professor na academia, só que hoje ele faz um trabalho muito legal com idosos. E eu vou botar o videozinho dele pra gente ver. O Vitor ele faz um trabalho super descomplicado. Até se vocês tiverem chance de. Depois eu boto ali o Instagram dele de novo pra gente ver. Mas é um trabalho bem legal, porque ele trabalha. Hoje ele tá especialista em idoso, né? Ele antes trabalhava com CrossFit também, junto com a gente. Mas hoje ele focou total o trabalho dele para idoso. Atende muita gente. E, cara, o trabalho dele, você vê que o exercício de força que ele trabalha são coisas bem simples, são padrões bem simples. É empurrar para cima da cabeça, é literalmente recuperar a funcionalidade, usando movimentos funcionais para isso, e sempre com um ajuste ali, adequando, combinando com um trabalho também aeróbico. Você viu o senhor ali pedalando.
numa bicicletinha que ele tem, que é aquela bicicletinha pequena de cadeira. Também é uma, para quem fica de home office ou que fica sentado muito tempo, também é uma opção, se não vai pegar aquela esteira lá, igual eu mostrei, aquela bicicletinha também se faz ser uma opção. E você viu ele trabalhando o box squat, enfim, o trabalho principalmente voltado para manutenção ou até recuperar a funcionalidade. E aqui uma aula minha, que eu tenho uma turma de, que a gente chama de Master, que são só alunos 55 mais, lá na academia. E eu vou mostrar o treininho deles, como é que é. Fechou a corda, vai pro kettlebell. Vamos fechar 3 rodadas. Pessoal pulando corda, né? Trabalhando aí a coordenação, trabalhando kettlebell. Chama assim. Boa, né? Boa. Teria outros aí também, mas eu acabei escolhendo esse aí para mostrar. A gente que acaba aqui dentro do CrossFit, a gente trabalha muito, a gente junta, né? Sempre vai ser um exercício combinado. O exercício combinado não necessariamente precisa ser igual eu mostrei ali, a pessoa fazendo juntos os dois como um circuito. Não precisa. Pode ser, mas não precisa. Pode ser simplesmente o exercício combinado, você 2 vezes na semana fazer um trabalho de força, que pode ser uma musculação, ou pode ser outro trabalho com resistência que você ache melhor. E, o resto da semana, você tirar 20 minutinhos ali para fazer uma caminhada, ou aproveitar e ir lá no shopping, ou sei lá, se você gosta de bicicleta, ir de bicicleta até o trabalho, enfim, você pode encaixar ali dentro do que a gente falou, de forma mais simples assim, dentro da tua rotina, momentos em que você faça pelo menos ali 20 minutinhos de atividade física, de deslocamento para você para já estar sendo considerado aí um método combinado aí de treino. Então, o método combinado a gente vai pensar numa semana aí. Numa semana ela tem que combinar um trabalho aeróbico com um trabalho de força. Então, vamos supor que na terça e na quinta você faz um trabalhinho de força, talvez na musculação ou no CrossFit ou num funcional ou alguma coisa que você se sinta confortável para fazer num estúdio. E hoje tem muito disso, né? E aí, nos outros dias da semana, você tira 20 minutinhos para dar um passeio no shopping, evitando a escada rolante, mas às vezes você vai ter que usar a escada rolante no shopping, porque não tem muito jeito. E aí, no final de semana, você bate os outros 20, 30 minutos dando um passeio no parque, saindo para conversar com alguém. Enfim, a nossa palestra era voltada justamente para isso, para desmistificar um pouco, deixar um pouco mais simples o entendimento. E mais acessível também, porque muitas vezes a gente pensa que a gente precisa necessariamente ir para academia, se matar na esteira, para ter esse benefício, e às vezes é uma coisa que você não gosta de fazer, não sente nenhum prazer em fazer, se sente até mal muitas vezes. Só que existem outras soluções, essa não precisa ser a única solução. Você pode solucionar isso fazendo, como eu disse, 20 minutinhos de caminhada, ou se preocupar em bater os passos no relógio, 5.000 a 7.000 passos. Enfim, são principalmente a gente encontrar aí no na nossa rotina, nos nossos hábitos, formas de estar potencializando aí a nossa longevidade. Esse aí é o fim da minha apresentação. Vou abrir o espaço para perguntas, dúvidas, qualquer coisa que seja. Companheira Rosana, para fazer a moderação das perguntas. Sim, teve a pergunta da Vânia, Pablo, onde ela pergunta se trabalhamos em pé, com deslocamento no ambiente de trabalho, como, por exemplo, professor dando aula em sala, pode considerar os passos dados para a sua meta diária? Pode, pode com certeza. Como eu disse antes que eu estava direto dando aula na academia, eu batia cara, eu batia sempre 15 a 12 mil passos. Isso dá que eu andava mais ou menos 10 quilômetros por dia. Isso não era de treino. Isso era talvez um treino, 1 a 2 treinos no dia, né? Um treinozinho no dia, que não necessariamente eu corria nesse treino.
eu podia fazer tudo dentro da academia, então era só o espaço que eu dava dentro da academia, mas só por dar as 7 aulas e ficar caminhando pela academia e, enfim, dava quase 10 quilômetros de deslocamento. Isso conta com certeza. Ok. Também pergunta da Vânia. Qual a melhor atividade para melhorar ou impedir a sarcopenia? Melhor atividade? Não, então, na verdade, você precisa de um treino resistido. Um treino de força, um treino resistido. Esse treino pode ser uma musculação, pode ser um CrossFit, pode ser um trabalho de personal igual o que o Vitor faz. Deixa eu ver se eu consigo dar o play aqui no trabalho. Tipo, esse trabalho aqui é um trabalho de força, entendeu? Ele não tá na academia, não tá na musculação, mas ele tá fazendo um trabalho de força. Trabalho de força vai ser qualquer coisa contra uma resistência. Aí é já um aeróbico, mas levantar da cadeira e sentar é um trabalho de força. Ok. Alguém gostaria de fazer umas perguntas? É só levantar a mão, por favor. Se eu solicitar Compartilha aqui, a tela para a gente poder ver quem está levantando a mão. se eu Primeiro, solicitasse aqui para a gente levantar da cadeira e sentar 20 vezes, seria um trabalho de força. Para alguns poderia até ficar intenso fazer isso 20 vezes seguidas, e aí o ideal seria talvez até um pouquinho menos. E para outros podia até ficar fácil fazer 20 vezes, porque talvez a pessoa já treine, já está acostumada a fazer isso. E aí, para a gente continuar um trabalho de força, para essa pessoa que 20 já está fácil, eu podia pedir para ela segurar um saco de arroz de 5 quilos e fazer as 20 repetições. Isso é um trabalho de força, entendeu? Um trabalho de força com progressão de carga, inclusive. Porque chega uma hora que fazer 10 levantadas do banco, da cadeira, tá fácil. Aí você vai ter que progredir para 15. Aí, pô, 15 tá muito fácil ainda. Aí agora você vai ter que segurar um saco de arroz e levantar 15, porque para você continuar treinando, entendeu? Uma das partes importantes do treino de força é o princípio da sobrecarga progressiva. ok. Pablo, descompartilha a sua tela para que pareça Opa, você claro. já. Bom, o próximo aqui na fila para mim é a Rosângela. Na verdade, é o Marco que vai fazer a pergunta. Ok. Boa noite a todos. Queria saber, Paty, se você. Agora você disse que não está dando tanta aula, né? Mas qual a sua experiência com o uso de testosterona, né? Tanto para homem quanto para mulher? E você citou também a parte dos análogos de GLP-1, né? Mas assim, Você, quando fica sabendo que a pessoa está usando esses análogos, você normalmente orienta a pessoa procurar uma equipe multidisciplinar para evitar os efeitos colaterais desses análogos de GLP-1? Não, com certeza. Muitas vezes a pessoa quando começa a tomar, às vezes ela avisa o professor, às vezes ela esconde, porque às vezes tem vergonha também de tomar, de estar usando, de falar que está usando, né? Mas o ideal é ela fazer isso com a ajuda de um profissional. Pra gente, o que muda é que ela vai ter uma resposta mais rápida a qualquer estímulo de força, né? E aí, um cuidado que a gente acaba tendo como treinador é justamente porque, como ela tem um ganho de força um pouco mais rápido, das próprias articulações não acompanharem esse ganho de força mais abrupto. Então, a gente sabe que, tipo, o músculo evolui numa velocidade, mas que os nossos tendões, né, não evoluem não ganham a mesma resistência do músculo no mesmo período. Então, a principal preocupação que eu tenho, assim, como treinador, é mais voltado para isso, né? Claro que eu vou recomendar ele ter acompanhamento de um médico, de um endócrino, que vai poder controlar isso de uma forma mais eficiente, mas principalmente para nossa parte de treino de força. O que a gente vê é isso, ela tem uma resposta de força muito mais rápida, de ganho muscular também muito mais rápido, mas precisa ter um cuidado de frear por conta da questão da articulação, que geralmente não acompanha essa velocidade do ganho de força, e a pessoa pode vir a ter alguma lesão por conta disso.
Ok. Próxima pergunta, Eliane. Boa noite, companheiros. Professor Pablo, fico muito feliz de escutar, porque eu sou casada com um professor de educação física e muito do que você está falando, muito, eu escuto permanentemente ele falar a respeito da necessidade do exercício. Eu vim de uma situação difícil porque não estava fazendo exercício, a minha família tem esse hábito, né? Vamos dizer, essa parte portuguesa, né? De não fazer exercício, de se alimentar bem, mas em quantidade muito grande. Isso me fez ganhar muito peso. Eu tenho 1,57 m e em janeiro tive que começar com um tratamento, estava com 72 quilos. E taxa subindo de colesterol, de glicose, especialmente hemoglobina glicada. Eu me sentindo meio que fraca, me sentindo estranha. Aí, conversando com o marido, porque às vezes você tem dentro de casa até um presente, né? Um grande presente, mas não faz. E ele começou a me acompanhar como personal trainer, e eu estou fazendo exercício 3 vezes por semana, todo dia como ele, eu não consigo, mas 3 vezes na semana, como você falou, em torno de 3 horas semanais, vamos dizer assim. E não sou uma atleta, não sou de uma área diferente, do professor mais de português e inglês, mas tenho melhorado muito e também, como você disse, não é só o exercício, também com uma reeducação alimentar. Já estou com 63, sem usar nenhuma caneta emagrecedora, sem usar nada, e sem aquela coisa rigorosa, como você diz. Não adianta um rigor excessivo. Não pode isso, não pode, não pode. Não, de vez em quando eu como doce sim, porque eu tenho paixão por doce, mas com exercício direcionado, força e aeróbico, e mais a reeducação alimentar, já se foram praticamente. Agora não pesei, vou 9 também a quilos. nutricionista. Mas eu não pesei recentemente, acho que perdi mais. Eu já foi mais, então. Provavelmente uns 10 quilos de janeiro para cá. Excelente. Então, eu agradeço a você porque você reitera aquilo que se chama saúde. Saúde é para todos e para sempre saúde. Não é o fazer hoje, não fazer depois. Tem que dar uma continuidade, tem que ser uma coisa sistemática. Você está falando para nós, especialmente nós idosos, quase todos aqui somos idosos, que temos uma certa negligência. Não viemos da época que você veio, né, Pablo? Você veio de uma outra época, onde o exercício era uma, onde o exercício é um foco. Na nossa época, não era um foco fazer exercício. Muitas vezes, dentro de escolas, não havia aulas de educação física. Eu estudei em escolas públicas também, e privadas, e nas escolas públicas dos anos 60 não havia aulas de educação física eu digo, para o primeiro segmento, não havia. Não havia essa disciplina dentro da grade curricular. Então, é uma questão cultural também, e de alimentação errada, alimentação não balanceada. Então, eu agradeço. Quanto mais a gente escuta isso, mais a gente aplaude, presta atenção e faz. Porque eu aplaudo meu marido, mas não estava fazendo. Agora eu aplaudo e faço. E Perfeito. aplaudo a você também, professor Pablo. Muito obrigada. Obrigado, Eliane. Exatamente. O que eu quis trazer aqui hoje é que eu falo isso muito para os meus alunos, né, que passam pela academia lá. Que a gente já fez, cara, a gente já fez vários programas de reeducação alimentar, alguns até um pouco mais, assim, digamos que agressivos, né? E aí a gente via muito aquele famoso efeito sanfona, que a pessoa ela tem um, a pessoa perdia às vezes em um mês quase 10 quilos. Só que aquilo não era sustentável, porque, embora ela tenha se reeducado a alimentação, no final daquele mês ela queria comer algumas coisas que ela estava se privando, né? E eu acho que é muito disso, tem que achar um equilíbrio na rotina, tanto em relação ao exercício físico, tanto com relação à alimentação. Claro que você tem que saber dizer não, porque também se você falar sim para tudo, se permitir a tudo, você não vai conseguir ter equilíbrio, né? Mas Sim. também não tem problema. Tipo, você entender que não tem problema você também falar sim para um docinho, um chocolate, e amanhã segue tudo certinho, segue com equilíbrio, segue mantendo o exercício físico. Como eu disse, os benefícios crônicos, eles são os principais para a longevidade, não é
Não é um dia, não é um mês, uma semana. É você encaixar isso na tua rotina, fazer disso tua rotina, e aí você vai ter os melhores benefícios principais para a longevidade. Obrigada. Ok. Agora, La Salete ou Isaura, uma das duas. Isaura, pode abrir o microfone. Boa noite, companheiros. Eu sou Isaura, Isaurinha, sou do Rotary Madureira, presidente. Eu não vou perguntar nada ao Pablo. Eu vou agradecer pela palestra, pelo incentivo que você está nos dando a todos aqui. Quero agradecer ao Rocha Miranda por nos convidar a participar deste momento. Agradecer ao nosso Marcelo Dioda, que é o nosso governador assistente, pelo incentivo que ele dá aos seus clubes para assistirem às palestras. Parabéns ao Rocha Miranda, parabéns às minhas companheiras Sueli, Eliane, La Salete, que assistiram a essa reunião. Eu dou parabéns a todos e o meu muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Boa noite, obrigada, Isaura, Isaurinha. o Marcelo, coloca o certificado que a Isaura vai entregar o certificado para o Pablo. Ah, Ele vai colocar na tela e aí. Foi? Ainda tá fazendo aí. Só um minuto. Pablo, enquanto isso, você quer fazer alguma consideração final? Tia, quero não. Acho que falei bastante. Ok. Ok. calma aí, tia. Só agradecer aí para quem ficou, deu atenção aqui na palestra. Eu acho que, assim, a gente não tem sempre espaço para estar falando de forma tão simplificada e clara, né? Muitas vezes até, eu digo até dentro da minha academia, quando eu tô com algum aluno, tipo, às vezes eu não tenho tempo para explicar tanta coisa para ele. E então, aí a gente faz uma coisa muitas vezes mais simplificada ou mais menos enriquecedora, igual foi agora, né? Que deu para explicar bastante coisa, falar sobre tudo. Às vezes para ele a gente fala só o que ele tem que fazer, mas muitas vezes eu acho que quando a gente tem consciência do que a gente está fazendo, a gente faz melhor, né? Quando a gente sai do nível de ignorância, mas ignorância no sentido de não saber mesmo, tá? Não de qualquer outra coisa. No sentido de quando a gente perde ignorância ali em relação à coisa, a gente começa a fazê-la com mais atenção, com mais eficiência, né? A gente faz com conhecimento, e aí até para a gente fazer alguma coisa diferente, né? Ter esse conhecimento é importante, então, assim, às vezes até agora falando assim, às vezes do meu caso, né? Eu tenho um conhecimento sobre nutrição que não é avançado, não é nada disso. Eu não montaria uma dieta para mim de forma alguma. Sempre solicitaria um nutricionista, porém eu tenho um conhecimento sobre nutrição. E aí, por exemplo, às vezes até na escolha que eu vou fazer de um dia que eu quero comer uma coisa diferente, eu sei o que eu estou escolhendo, eu escolho o que é menos pior, ou às vezes não também, escolho, sei lá, comer 3 colheres de Nutella, enfim porque acho que faz parte também, mas eu sei o que eu tô escolhendo e não tô, tipo, entendo até onde eu posso comer e por aí vai. Então, eu acho que a gente tem um espaço para falar bastante sobre isso e ter o conhecimento, né? A gente consegue fazer escolhas mais eficientes aí, no nossa rotina. E é isso. Bom, então aí o certificado já, Isaura. Faltou o do Pablo. Tá bom. Certificado de reconhecimento. O Rotary Clube do Rio de Janeiro, Rocha Miranda, participou em parceria com a Subcomissão Distrital de Saúde da reunião
com o tema Exercício Físico e Longevidade na Prática. Aparecida, 25 de agosto de 2026. Assinado João Manuel FSDC Maio. Certificado de reconhecimento. Rotary Clube de Mendes. Participou em parceria com a Subcomissão Distrital de Saúde da reunião com o tema Exercício Físico e Longevidade na Prática. Aparecida, 25 de agosto de 2026, assinado João Manuel Maio. Certificado de reconhecimento. Rotary Clube do Rio de Janeiro, Madureira. Ela é bem forte. Participou em parceria com a Subcomissão Distrital de Saúde da reunião com o tema Exercício Físico e Longevidade na Prática. Aparecida, 25 de agosto de 2026, João Manuel Maio. Muito bem. Obrigada a todos. Ao Rocha Miranda. Oi, Marcelo, põe o do Pablo agora. Pode ler, Isaura, pode ler. É? Certificado, o governador do Distrito 4.571 confere o presente certificado de reconhecimento a Pablo Chalfun, em reconhecimento à sua valiosa participação como expositor em reunião da Subcomissão Distrital de Saúde, com o tema Exercício Físico e Longevidade na Prática. Sua disponibilidade em compartilhar conhecimentos, experiências e inspiração contribuiu significativamente para a capacitação e o desenvolvimento dos associados neste distrito, fortalecendo o compromisso de criar impacto duradouro por meio de conhecimento, da prevenção e do servir. Aparecida, 25 de agosto de 2026. Dante Bach Júnior e João Manuel Maio. Obrigada. Eu estava com o telefone fechado, não tinha escutado. Bom, João, agora eu chamo você para encerrar a nossa reunião. Muito bem. Bom, eu queria dizer que nós começamos muito bem essa segunda fase da nossa subcomissão. Pablo, você brilhou, cara, excelente. Eu sou médico que nem a sua mãe, eu estou sempre em congressos e hoje em dia é incontornável a prática de exercício físico, né? Não há nenhuma palestra que eu assista de cardiometabolismo e que não seja enfatizada a importância disso, né? Eu até coloquei lá no chat, não sei se você viu, que quem faz uso de Monjaro, em média, perde 25% do que ele perdeu de peso é massa magra. Então, se você não tiver o apoio do profissional da educação física, ao longo desse tratamento, realmente você não recupera essa massa magra, entendeu? Você vai recuperar a gordura no lugar. Então, foi muito boa a sua palestra, parabéns, obrigado, Solange, né? Não tem ninguém nessa subcomissão que tenha trazido mais parentes para dar palestras do que a Solange. E a família Chalfun... Tem uma família grande, bem treinada, bem preparada. Ó. Você escolhe a dedo. Eu tenho mais, hein? Tenho mais. Então, pronto, as próximas palestras estão aí abertas. Então, muito obrigado, Solange, muito obrigado, Marcelo, Vânia, toda a equipe, e obrigado principalmente ao nosso palestrante dessa noite e a todos os companheiros que prestigiaram, viu? Muito obrigado mesmo. Eu fiz casa do Gui. Eu fiz casa do Gui.
Eu já enviei os certificados para os clubes e para o Pablo no direto, tá bom? Tá Boa bom, noite. obrigado. Obrigada, Solange. Obrigada, Parabéns, galera. Boa Pablo. noite a todos. Obrigado. Valeu. Boa noite. Parabéns, boa noite. Parabéns.